Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo para todos vocês, meus irmãos. Nesta manhã de quinta-feira, vamos para o nosso devocional com o tema Deus, Senhor do Universo. Nós vamos ler 3 textos. O primeiro se encontra em Daniel, capítulo 5. Eu vou ler do verso 22 a 28. E diz assim a palavra do Senhor: Mas tu, ó Belsazar, sucessor do rei Nabucodonosor, não tens caminhado com humildade, não humilhaste o teu coração, muito embora saibas bem de tudo quanto ocorreu com teu pai, o rei. Pior ainda, tu te exaltaste a ti mesmo e te levantaste contra o Deus dos céus, porquanto mandaste trazer as taças do templo do Altíssimo, para nelas beberes tu e teus nobres, e convivas, e tuas mulheres e tuas concubinas. Louvaste os deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra, que não podem nem ver, nem ouvir, nem sentir, e muito menos compreender nada. E não glorificaste o Deus que sustenta em suas mãos a tua vida, controla todos os teus caminhos. Por isto ele enviou aquela mão que viste a fim de escrever diante de ti a sentença que precisas saber. E as palavras que foram escritas formam a seguinte frase em aramaico: Mene, mene, tekel, parsim. E este é o significado destas palavras. Mene, mene, Deus avaliou, contou os dias e do teu reinado e decretou o seu fim. Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Parsim ou Pérez, teu reino já foi dividido e entregue aos medos e persas. Diante disto, por ordem do rei Belsazar, vestiram Daniel com manto real vermelho púrpura. Nos últimos dias do rei Nabonido, as funções do seu reinado foram assumidas pelo seu filho Belsazar até 538 a.C. Aproximadamente 65 anos já haviam se passado e Daniel já era idoso e não era mais lembrado pela corte. Daniel, vamos lembrar, chegou na Babilônia adolescente, talvez entre 15 e 20 anos, então Daniel já nesse tempo já tinha mais de 80 anos. Orgias, boemias e todo tipo de tolices eram praticados pelo rei Belsazar e sua corte nestas ocasiões. Antigos historiadores gregos como Heródoto e Xenofonte dedicaram vários textos narrando e comentando tais episódios. O nome Belsazar significa que o deus Bel, que era um deus babilônico, proteja o rei. Agora, coitado, porque Bel não protegeu. Coitado de Bel, que não era Deus coisa nenhuma, e coitado de Belsazar, que não foi protegido por tal Bel. As palavras, pela audácia e arrogância daquele rei inconsequente, que mandou trazer os utensílios sagrados do templo para beber vinho com suas concubinas, desmerecendo assim o Deus Altíssimo. E aí aquela mão de homem escreve na caiadura da parede uma sentença terrível contra aquele rei. Agora, as palavras foram essas, e só Daniel, agora lembrado novamente, trazido à presença do rei, pôde interpretar aquela sentença contra o rei. Daniel traduziu aquilo, interpretou dizendo: Deus avaliou e contou teu reinado e decretou o seu fim. O tema do nosso devocional é Deus, Senhor do Universo. Veja
que Daniel interpreta as palavras que Deus mandou escrever ali, ou que Deus escreveu como as primeiras palavras. Deus avaliou, contou teu reinado e decretou o seu fim. É Deus que decreta o início, é Deus que decreta o fim, porque este Deus é Senhor do universo. Muitas pessoas, como numa época difícil ou num acontecimento ruim na sua vida, atribui a Satanás, como se Satanás tivesse algum poder contra Deus. Vamos acabar com isto de pensar que nós vivemos ou cremos no dualismo, em duas forças antagônicas que estão lutando, o bem contra o mal, Deus contra Satanás. Deus é Senhor do universo, Satanás não move um dedo, não dá um passo se Deus não permitir. Se está acontecendo esta epidemia, porque Deus permitiu ou porque Ele quis isso assim, a sua vontade permissiva ou diretiva mesmo. É Deus o Senhor do universo. Veja que Daniel aqui diz: Deus decretou o seu fim. Deus pôs um fim àquela tirania e àquele rei rebelde que não se humilhou perante ele. As palavras seguintes é Tekel, e aí Daniel interpreta como: foste pesado na balança e achado em falta. E aqui, irmãos, eu quero abrir um parênteses para dizer que neste quesito todos nós também seríamos reprovados, ou somos reprovados. Todos nós, todo ser humano diante de Deus é achado em falta. Por isso, obras não podem salvar o homem, porque muitas pessoas pensam que Deus vai pesar as suas obras e os seus pecados, as suas boas coisas e a sua maldade, e o que pesar mais, então você será aprovado ou reprovado. Alguns pensam nisto, por isso vivem aí tentando pagar a sua salvação com boas obras. Ora, nós seremos pesados pela justiça de Deus, o fiel da balança é a justiça de Deus, e não obras ou pecados. Por isso, diante da justiça de Deus, todos nós também somos achados em falta. Graças a Deus por Jesus Cristo, que é a nossa justiça, como diz lá em 2 Coríntios 5,17, aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Só assim o homem não é achado em falta diante de Deus. Belsazar, Deus pesou e ele foi achado em falta. Parsim ou Pérez, teu reino já foi dividido e entregue aos medos e persas. Por que o reino de Belsazar foi entregue? Porque era de Deus. É Deus que manda, é Deus que está no comando, e ele entrega a quem ele quer. E verso 30 do capítulo 5 diz: naquela mesma noite, Belsazar, o rei dos caldeus, foi morto. Não deixou para o dia seguinte, foi naquela mesma noite. E eu quero ler os outros textos, que eu disse que tinham mais 2 textos. O primeiro, o segundo, se encontra no final de 2 Crônica. Peço a você que abra aí para o capítulo 36 de 2 Crônicas. Eu vou ler os versículos 22 até o 23, esses 2 versículos. Veja o que diz aqui a palavra de Deus. Contudo, no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, anunciada por Jeremias, o Senhor moveu o coração de Ciro, rei da Pérsia, para que fizesse uma proclamação por escrito e de viva voz em todo o território do seu domínio, dizendo o seguinte: assim fala Ciro,
rei da Pérsia, o Deus do universo, entregou em minhas mãos todos os reinos da terra. Ele me encarregou de construir para sua pessoa um templo em Jerusalém, nas terras de Judá. Sendo assim, todo aquele que dentre vós pertence a seu povo, ser livre desde agora e parta para Jerusalém, e que o Senhor seu Deus esteja com ele. Veja que Ciro está cumprindo aqui apenas o que Deus tem determinado também para a sua vida. Ciro vai assumir, e Deus decretou o fim do reinado de Belsazar e entregou para Ciro, rei da Pérsia, com uma finalidade. Veja que é Deus que está no controle. O próprio Ciro, um rei pagão, e eu vou fazer um devocional sobre Ciro, porque muitas vezes até os crentes não querem obedecer o Senhor, que chamam de Senhor e seu Deus. Mas Ciro, um pagão, diz assim: fala Ciro, rei da Pérsia, o Deus do universo. Até Ciro, um pagão que nunca se converteu, reconhece que Deus é o Senhor do universo, entregou em minhas mãos todos os reinos da terra. Mas foi com a finalidade, ele diz, para construir para sua pessoa um templo em Jerusalém. Então até Ciro faz aquilo que Deus tem determinado para ele. E isso já estava profetizado, irmão. E o que inculca, ou que deixa os liberais, aqueles que não acreditam na Bíblia, enfurecidos, é que isto foi profetizado 150 anos de Ciro nascer pelo profeta Isaías, chamando inclusive pelo nome o rei que ia assumir nesta época o reinado e que ia liberar o povo para construir o templo em Jerusalém. Ó, Isaías 45, até o verso 4, do 1 ao 4 diz, esse é o terceiro texto: assim, pois, diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, cuja mão direita eu controlo com firmeza, para subjugar nações, desarmar reis, para abrir diante dele as portas, de tal maneira que essas não possam ficar trancadas. Eu irei adiante dele, arrombarei portas de bronze, romperei trancas de ferro, dar-te-ei os tesouros ocultos e riquezas escondidas, a fim de que saibas que eu sou o Senhor, aquele que te chama pelo teu nome, o Deus de Israel. Pois, por causa do meu servo Jacó, por causa de Israel, meu escolhido, que eu te convoquei pelo teu nome e te concedo um título de grande honra, embora tu não reconheças quem eu sou. Ou seja, Isaías 150 anos antes desse acontecimento já profetizou chamando pelo nome Ciro. E Ciro era apenas o quê? Ciro chegou a ser rei apenas para servir a Israel, um servo de Deus. Percebe que Ciro era apenas um servo, um descrente, que Deus traz para servi-lo. Um servo nas mãos do Deus, Senhor do universo. Você percebe isto? Que Deus está no controle da história deste mundo? Isaías 44, 28, sabe o que está escrito? Que digo de Ciro: ele é o meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz, de modo que ele também diga de Jerusalém: ela será edificada e o fundamento do templo será lançado. Deus usa quem ele quer. Ele chama Ciro, um descrente, um pagão, de meu pastor, porque ele usa, meus irmãos. Então nós que já somos servos dele, vamos nos colocar em suas mãos para sermos usados por ele. Este é o Deus, Senhor do universo. Não temamos, não nos assombramos
com o que está se acontecendo no mundo, tem uns assombrados. Será que já é o fim do mundo? Durmam tranquilo, durmam em paz, estejam na paz de Cristo, porque antes disso, Jesus virá com certeza buscar a sua igreja e nós iremos com ele, e aí sim vai desenrolar tudo aquilo narrado no Apocalipse. Mas estejam tranquilos, vamos passar por isso de cabeça erguida, confiantes neste Deus, Senhor do universo. Nada acontece sem a sua permissão, ele usa quem ele quer, ele põe fim na hora que quer, ele decreta porque ele é soberano. Santo e eterno Deus, Pai amado, nós te agradecemos pela tua bondade, tua misericórdia, pelo teu poder. O Senhor é soberano, manda, age, nenhum dos teus planos pode ser frustrados e nós confiamos no Senhor. Estamos em paz, descansando no Senhor, pois o Senhor é o único Deus e o Senhor é o nosso Deus, e em nome do Senhor Jesus, nós te rogamos, te agradecemos, ó Pai Santo. Amém.